Aparecendo aí para vocês na tela? Sim. Sim. O corretivo tá aí. Tá falando comigo? Deixa eu só ver aqui os participantes, 22, tá faltando gente aí. Tem gente que caiu e não entrou ainda. Assis, Oi, já fizesse a chamada? já. Quem que chegou agora? Eu cheguei um pouquinho antes na outra aula, antes de cair essa, Giovana. Beleza, Giovana, Eu estávamos não tava conseguindo achar o link ali da... certo, já botei presença. O teu AVA também foi desconfigurado. Sou eu também, cheguei agora. Quem que chegou agora? Matheus? O Bruno. Bruno Bruno Schlickman. Não, já tinha visto lá. Matheus chegou, né, também, agora. Ah, tá. Matheus chegou. Venâncio chegou. Eu acabei de entrar. Venâncio chegou, não, né? Venâncio não vai mais fazer, ele trancou? Ah, trancou? Tá. Sim. Tá, beleza. Stephanie, vi que entrou agora aqui. Quem? Iago. Quem? Iago. Iago. O Iago tá aí desde o começo, né? Ô, professor, Vinícius Rafael. também, né? Tá aí desde o começo. Beleza, né? Tava ali, né? Não sei se tava prestando atenção, né? Mas agora. Eu não vou controlar, né? Não. Tá, pessoal, vamos lá. Seguinte, continuando. As despesas, então, nós vamos reconhecer as despesas na medida que elas incorrem, ou seja, na medida que eu assumi o compromisso, não só quando eu for pagar. Quando eu for pagar é outro registro. Então, eu fui lá e contratei um serviço. O serviço foi executado naquele período, ou seja, dezembro de 2015. Vou pagar só em janeiro, fevereiro, março de 2016, eu tenho que reconhecer aquela despesa naquele momento, porque eu já devo. Eu só não vou pagar naquele momento. Então, eu debito a despesa, credito passivo. No nosso exemplo aqui que eu estava explicando, despesa de dezembro de 2015 paga em janeiro faz parte do resultado de 2015, certo? Então, ela precisa formar o lucro ou prejuízo de 2015. Agora, despesa de janeiro de 2016 paga em dezembro de 2015. Vou levar para o DRE de 2015? Não. Por que não? Pode falar, gente. A despesa é de janeiro, né, professor, de 2016. Que a Isso. despesa é de janeiro de 2016, né? Não é Mas eu não onde que paguei é em registrado. dezembro. Mas eu não paguei em dezembro. Ah, tá. Paga em dezembro de Ué, eu 2015, paguei em foi dezembro. antes, né? Hã? Foi antecipada, né? Foi Não. antecipada ali no caso. Tá, e aí eu registraria como? Adiantamento a fornecedores, daí nesse caso, né? Assim, pode ser um adiantamento a fornecedor ou pode ser aquele mesmo caso que vocês aprenderam a fazer com os seguros. Na despesa do exercício seguinte. Lembra que vocês compram um seguro para um período e em vez de jogar na despesa, joga lá no ativo? Estão lembrados dessa sistemática? Vocês aprenderam isso, né? Gente, pode falar, gente, senão eu vou ficar esperando.
Acho que sim, mas isso aí eu não lembro. Acho que sim. Então, olha só, vocês compram um seguro para um veículo. Vamos supor que tu foi ali e comprou no dia 31 de dezembro de 2015, certo? Aí, no 31 de dezembro de 2015, ele começa a valer esse teu seguro para o dia 1º de janeiro de 2016. Tu foi lá, certo? Dia 31 de dezembro, comprou e pagou esse seguro. R$ 1.200. E ele vai valer do dia 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016. Essa despesa é do mês de dezembro ou do mês ou ano de 2016? Tu comprou e pagou no dia 31 de dezembro de 2015. Mas ela tem vigência para o dia 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016. A despesa de 2015 ou é 2016? 2016, que ela só vai valer em 2016, né? 2016, porque eu vou consumir ela lá. Eu só paguei adiantado. Aí é como a nossa colega lá falou. Ou é um adiantamento, ou ela é um seguro apropriar, ou é uma despesa do exercício seguinte, que é o nome dessa conta. Certo? Então, despesa de janeiro paga em dezembro não faz parte do resultado do exercício. Próximo. Não faz parte, professor? Do resultado de 2015, não. Resultado, Rafael. Resultado. DRE nós estamos falando. Nós não estamos falando de ativo e passivo. Ela vai lá para o ativo. A gente tem que registrar isso em 2015. Nós não podemos deixar para contabilizar em 2016. Nós vamos contabilizar em 2015 como? Nós vamos debitar o ativo, despesa do exercício seguinte e creditar o caixa, porque eu paguei. Certo? Mas ele não vai para o DRE. Ativo e passivo é uma coisa, DRE é outra. Nós estamos falando o que diz o enunciado resultado de dezembro de 2015. Resultado. Tá? Então, esqueçam ativo e passivo. Ativo e passivo, ela vai ser registrada. Nós estamos falando do lucro ou prejuízo de 2015. Ela vai formar isso ou não? Não. Se ela foi paga em dezembro, mas ela é de janeiro, não entra no resultado de 2015. Agora, despesa de dezembro de 2015 paga em dezembro de 2015. Essa tá fácil, né? Ela é de Essa aqui é de dezembro. 2015, né? Isso. Ela é de dezembro e eu paguei de dezembro, no mês de dezembro. Tem que ir para o resultado de 2015? Sim. Sim. Tem. Então, essa despesa de dezembro, eu fui lá e contratei o seguro, vamos supor, no dia 1º de dezembro. Ah, um seguro para quê? Ah, um seguro para uma carga de mercadoria que eu vou entregar lá para um cliente tal lá na Bahia. Então, o seguro tem vigência da onde? Do dia 5 de dezembro até o dia 15 de dezembro, que é o dia que essa carga vai chegar lá. Beleza. Eu fui lá e paguei ele à vista, debitei o caixa, debitei a despesa e creditei o caixa. Ah, vou jogar para o ativo para ir apropriando um pouquinho por mês? Não, porque ele vai ser consumido já dentro do próprio mês. Então, é despesa direta. Então, qual é o resultado? Qual é o resultado? É a soma disso aqui. O resultado é um prejuízo de 3. Então, vamos lá. Agora, voltamos. Tudo isso, pessoal, toda essa explicação para vocês pensar um pouquinho no momento de reconhecimento das receitas e despesas. Talvez algumas pessoas se confundam, tá? Ah, mas eu paguei agora aqui, por que eu não vou levar para o resultado? Nós estamos falando de duas coisas diferentes, gente. Ativo e passivo registram os direitos e as obrigações. A contrapartida dos ativos e passivos, em primeiro momento, são receitas e despesas. Então, um ativo só vai ser gerado se eu tiver uma receita ou se eu tiver uma despesa. Tá? Só um minutinho, gente. Tem alguém aqui.
Professora, a chamada está contando demais. Está cortando demais. Não sei se é minha conexão. Alguém mais não está entendendo? O professor. Ah, O professor tá falando de demonstração do resultado do exercício, só envolve a receita e a despesa. exatamente. Porque o professor não tá falando de balanço patrimonial, mas tá Isso. falando do ano de 2015. Aí o que é de... Por exemplo, ali 2015, a despesa de 2015 é a primeira e a terceira, no caso. A outra não seria, né? A do Isso, meio ali, porque é a exatamente. Já despesa de vou explicar. 2016. Já vou explicar ali. Só deixa eu responder um negócio aqui para a Giovana. E o pessoal deu uma olhada ali no chat que eu perguntei se tem alguém está com problema aí. Eu acho que é o da Giovana, então tá com problema. Bom, a aula vai ser gravada dessa vez. O Teams não estava gravando, mas o Zoom grava. Então, qualquer coisa, depois ela assiste lá gravada. Mas então, vamos lá. Nós estamos falando justamente disso que o Rafael falou, de DRE. Então, o que eu registro no DRE? Só as receitas e despesas que fazem parte daquela competência, ou seja, daquele período. Nós estamos falando do período de dezembro de 2015. Então, tudo que é receita e tudo que é despesa de dezembro de 2015, eu preciso registrar lá no DRE. Vamos aqui. O que eu queria explicar para vocês. Nesse primeiro caso aqui, ó, receita de dezembro de 2015 recebida em janeiro de 2016. Bom, ela faz parte do DRE. Isso aqui vai para o DRE. Como que vai? O primeiro lançamento, nós vamos debitar o cliente e nós vamos creditar a receita de vendas. Foi isso que nós fizemos, no valor de 27. Ah, mas por que, Assis? Porque eu já vendi, eu já tenho o direito de receber. Então, na minha demonstração contábil vai aparecer assim, lá no cliente 27 e na receita 27. Só não recebi, mas já vai formar o meu lucro. O segundo, receita de janeiro recebida em dezembro de 2015. Bom, se a receita é de janeiro, não pode ir para o resultado de dezembro de 2015. Ah, mas eu recebi. O que eu vou fazer com isso? Bom, vou lá. Vou lá e vou fazer o seguinte. Vou debitar caixa ou bancos, né? Então, recebi adiantado de um cliente. E vou creditar um adiantamento de clientes. Isso aqui é ativo, isso aqui é passivo. Por quê? Ele me pagou adiantado, eu tenho uma obrigação com ele. Ou eu vou ter que devolver o dinheiro, ou eu vou ter que entregar a mercadoria para ele no momento seguinte. Quando eu entregar a mercadoria, esse adiantamento vai virar receita. Então, quando eu entregar a mercadoria em janeiro, eu vou debitar essa conta de adiantamentos e vou creditar a receita, mas só em janeiro. Então, esse 63, ele não é receita. Ó, então, esse 63 não vai para o DRE, ele vai para o caixa e a conta do passivo adiantamento de cliente. No mês de janeiro, eu vou fazer o seguinte, vou debitar o adiantamento de cliente e vou creditar a receita. Isso em 2016. Isso em 2015. Certo? Então, essa segunda alternativa não vai para o resultado, não faz parte da competência. A terceira, receita de dezembro recebida em dezembro. Ô, coisa boa, vendi e recebi dentro do próprio mês. Debito o caixa e credito receita. 51.
51 em 2015, em 2015. Certo? Então, esse vai para o DRE. Agora vamos para as despesas. Despesa de dezembro paga em janeiro de 2016. Vai para o DRE? Vai. Eu só vou pagar depois, mas já assumi. Que lançamento eu fiz? Debitei a despesa e creditei o fornecedor ou um prestador de serviço qualquer, contas a pagar. É isso que eu fiz. Não é o que acontece com o salário de vocês, na maioria das vezes? A despesa do salário de vocês é contabilizada assim, ó. Ah, o salário de dezembro. Debita a despesa de dezembro, credita salários a pagar, lá no passivo. Então, no balanço aparece a despesa no DRE e a obrigação no passivo. Porém, vocês só recebem quando? Em janeiro. É o 5º dia útil de janeiro. Em janeiro, a empresa só acredita o seu caixa e debita os salários a pagar. É o mesmo caso. A segunda alternativa, despesa de janeiro paga em dezembro. Bom, eu estou fazendo um adiantamento ou estou pagando uma despesa de forma antecipada. Essa aqui não vai para o DRE. Essa eu vou debitar despesa antecipada lá no ativo e vou creditar o caixa ou bancos, porque eu paguei. Certo? Sim. Ok. Diga. Deu para entender, professor. Agora eu entendi. O professor estava falando DRE, né? Isso, exatamente. Estou falando de DRE, Não, ficou fácil. não estou falando de ativo e passivo. Tudo isso aqui que nós falamos aqui deve ser registrado nas nossas demonstrações, certo? Tudo isso precisa ser registrado nas nossas demonstrações. Uma parte no DRE, uma parte no ativo e passivo, tá? Esse terceiro, despesa de dezembro, paga em dezembro. Bom, esse ficou melhor. Esse é exatamente aquele caso, né? Melhor não, né? Ficou fácil. Eu comprei, assumi a despesa, consumi a despesa e paguei dentro do próprio mês. Então, nesse caso aqui, esse terceiro, eu debito despesa e já acredito o caixa ou banco, porque eu já paguei. Quando? Esse aqui, 2015, 2015. Alguma dúvida sobre essa questão competência? Professor, só uma pergunta. Não pode ser confundido, por exemplo, a conta fornecedor com outras contas a pagar outras, né? Teria alguma Não. diferença que eu escutei assim? Sim, mas nesse nosso exemplo não tem problema. Esse nosso exemplo aqui, Sim. o que tu precisa entender é se vai para despesa contra fornecedor ou outra conta a pagar, certo? Ou se não vai para despesa. Só isso. Entendeu? Sim. Nós não estamos assim, discutindo aqui qual é a conta do passivo que vai cair. Nós estamos discutindo devo lançar no resultado do exercício ou não? Por que eu estou frisando isso? Isso aqui é uma coisa básica, é simples, mas isso vale para tudo que vai formar o DRE. A gente precisa entender isso. DRE não é aquilo que a gente paga ou recebe, exceto se for pago ou recebido dentro do próprio mês, certo? Em que eu já tenho direito ou eu assumi a obrigação. Se não, é no momento que eu tenho o direito de receber alguma coisa ou no momento que eu tenho a obrigação de pagar alguma coisa, porque eu já consumi aquilo lá, tá? Não é no momento que eu vou lá e tiro o dinheiro do caixa que vira despesa. Não é no momento que o dinheiro entra no caixa que vira receita. Ele é antes. Ou é no mesmo momento. Entenderam? Não no momento que eu pago, Sim. nem no momento que eu recebo.
Isso é princípio da competência. Esse é o princípio mais usado na contabilidade. Então, vocês não podem esquecer isso. Nós temos só praticamente aqui 6 situações básicas. Dessas 6, 2 não entram. E vocês têm que começar a entender o porquê que isso não entra. Então, essas aqui. Essa não entra porque ela é do ano seguinte. Ela só foi pago antes da hora. Foi pago antecipado. Igual o esquema do seguro. Essa aqui. Por que não entrou na receita de 2015? Porque ela é do ano de 2016. Ela só foi recebida antes da hora. Não é o recebimento ou o pagamento que definem a minha receita e a minha despesa. E sim o meu direito de receber e a minha obrigação ou consumo de alguma coisa. Tá? Dúvidas? Perguntas? Agora tá certo, professor. Beleza. Próximo. Posso pagar isso aqui? Vai ficar gravado de qualquer jeito, né? Então, até ali. Pronto. Deixa eu só parar de compartilhar aqui e voltar para o exercício. Questão 7. Considere os dados abaixo ocorridos no exercício de 2015. Aí nós temos aqui a empresa Pousada S.A., balancete de verificação em 31 de dezembro de 2015. Balancete. Então, observe que nós temos aqui uma série de contas e os saldos finais dessas contas. Devedores ou credores. Logo abaixo a gente ainda tem eventos. Estoque inicial de mercadorias para a venda, fretes por compras de mercadoria para a venda, compra de mercadoria para a venda, devolução de compras de mercadoria para a venda. E ali está escrito, sabendo-se que o estoque final de mercadorias em 31/12/2015 é de 3.450 e a soma dos impostos incidentes sobre o lucro é de 625, classifique as contas que compõem o ativo e apure o seu total. Então, o que está pedindo para fazer? De todas essas informações que estão aqui, montar o ativo. Mas vocês vão pegar e vão botar de qualquer jeito? Não. Eu gostaria que vocês tentassem botar essas contas numa ordem de ativo circulante e ativo não circulante. Então, vamos levar para lá isso aqui. Vou levar para o Excel e já volto aqui para vocês. Só um minuto. Apareceu o Excel? Sim. Sim? Então, vamos lá. Isso aqui são uma série de contas do balancete de verificação com natureza de saldo devedor e natureza de saldo credor. Disso aqui nós temos que extrair só aquelas que compõem o ativo. Então, vamos fazer aqui uma estrutura de ativo circulante. Então, vamos lá. Nós temos caixa. Caixa faz parte do ativo circulante? Sim. Sim. Sim, porque ele é o realizável mais realizado, né? Já é dinheiro, na verdade. O propósito de uma empresa final sempre é gerar dinheiro. Então, ele já é dinheiro. Então, esse aqui, já tiro daqui. Móveis de utensílios faz parte do ativo circulante? Não.
Não. Por quê? Na verdade, Imobilizado. por quê? Na verdade, Imobilizado. ele faz parte do grupo do ativo imobilizado. Porque a nossa intenção não é fazer dinheiro com isso aí, e sim gerar dinheiro com isso aí, né? Não é vender ele, é produzir riqueza com ele. Então não faz parte do circulante, vai ficar para depois. Depreciação acumulada, faz parte do circulante? Não. Não, porque ela acompanha o bem, né? Então, se os móveis e utensílios não fazem parte, a depreciação dos móveis e utensílios também não. Cliente, faz parte do circulante? Sim. Sim. Então, vamos tirar isso aqui e vamos levar para lá. Então, caixa, clientes, né? Capital social faz parte do ativo circulante? Não. Fornecedores? Não. Por que não? Não tem que pagar isso aqui? Então, é passivo? Não é ativo, né? Pensei que estava vendo a novela. Então tá, porque fornecedor é passivo, né? Ajuste de avaliação patrimonial. Peguei vocês agora. Não, porque já tá no outro lado. O que já... Ou não sei. tem nada a ver isso aí. Porque já tá no credor. Ué, a depreciação é ativo ou é passivo? Não é ativo, tá certo. É, Dei e aquela tá conta no redutora credor, lá. né? E tá no credor. Ah. Vice? Ajuste de avaliação patrimonial é ativo ou é passivo? É ativo circulante, ativo não circulante? É passivo? O que que é? Pode ser ativo, mas pela tua ordem aí, o próximo vai vir vai ser venda de mercadorias. Então, esse ajuste de avaliação patrimonial aí deve ser não circulante ou deve ser passivo. Não tem nada a ver com a ordem aqui, não. Tá aleatório. Então, isso aqui vocês vão ler lá. Esse aqui é o padrão. Vai no patrimônio? Isso, vocês vão ler isso aqui lá sobre o patrimônio líquido, vocês vão achar o que é isso aqui. O ajuste de avaliação patrimonial. Na verdade, ela é uma conta de patrimônio líquido, certo? Não é nem ativo, circulante, nem não circulante, nem passivo. Ela é uma conta de patrimônio líquido. Despesa com salários. Não. Não, é despesa, né? Despesa é despesa. Despesa com viagem é a mesma coisa. Despesa é despesa. Venda de mercadoria. Receita. É o quê? Faz parte da receita? Receita, exatamente. Não é ativo nem É, passivo, é viajei. receita. Não é nem ativo. Ó, esse Receita. é DRE. Devolução de vendas de mercadoria. Vai lá no DRE também, porque DRE também. não faz a dedução lá. Isso. Despesas dedução. com depreciação. Despesa, né? Despesa. A depreciação acumulada é a contrapartida da despesa. Tá lá em cima, ó. A gente já disse que aquele lá é ativo, só não é circulante, mas é ativo. E aqui é despesa. Despesas com aluguéis. Despesa. Conta de resultado. Duplicatas descontadas. Passivo. O que é uma duplicata descontada, pessoal? Sabem? Então, pagamento você está fazendo ao teu fornecedor? Não. Duplicata descontada é o seguinte, gente. Vamos supor. Posso falar, Cis, ou não? Pode falar. Quando é trocado com factoring ou com banco, Isso. ou não? Isso. O que é uma duplicata descontada? É como se fosse um empréstimo. Só que o empréstimo, tu vai lá e pega o dinheiro e fica com a obrigação de pagar. E dá bens em garantias. Certo? Tipo, dá duplicata, dá
dá veículos, dá imóveis em garantias, tem aval, essas coisas. Isso é um empréstimo. A duplicata descontada é como se fosse um empréstimo. Só que eu fui lá e eu não deixei em garantia uma duplicata que, se eu quiser, eu vou lá e... Ah, não, troca essa duplicata por outra. Não, eu fui lá, peguei um monte de título a receber do meu cliente e dei para o banco. Só, eu troco R$ 2.000 em duplicata por 1.840 de dinheiro. Porque a diferença é o juro que o banco vai cobrar, né? Ele não faz isso de graça. Então, é um empréstimo que eu troquei por alguma coisa. Mas assim, se eu troquei, eu só não troquei dinheiro por título e o resto não é despesa financeira? Não, porque de qualquer forma eu fico com a obrigação de pagar aquela duplicata se o cliente não pagar. Então, o que é uma duplicata descontada? Eu fui lá, eu tinha uma duplicata a receber de um cliente de 2.000 para daqui 60 dias, certo? Mas eu precisava de dinheiro agora. Eu peguei essa duplicata, fui lá no banco e disse, troca essa duplicata ou desconta essa duplicata, me paga em dinheiro? O banco disse, sim, eu fico com ela. Só que eu pago para ti só 1.840. A diferença disso para isso é juros, despesa financeira, tá? Que eu vou apropriar ao longo do tempo conforme a competência. Então, como é que eu faço esse lançamento aqui? Eu fui lá, continuo com o meu cliente a receber, porque é eu que vou ter a obrigação de receber dele ainda, tá? Depois eu só vou baixar contra banco, mas o banco meio que bloqueia isso, né? Ele trocou, então é ele que tem o direito. Então eu fiquei lá com o meu cliente, R$ 2.000. E o banco me depositou na conta 1.840. Mas eu devo quanto para o banco? Eu devo... aqui eu fiz inverso, peraí. Eu tinha que fazer... Não, é isso aqui mesmo. É isso aqui mesmo. Aí o banco depositou na minha conta 1.840. Ele foi lá e debitou. Banco, 1.840. Certo? E eu fui lá e disse, bom, tudo bem. A contrapartida desse banco é um empréstimo. Duplicatas descontadas. Um passivo. Certo? Porque eu devo isso aqui para o banco. Eu dei a duplicata em garantia que está lá no ativo, mas eu tenho a obrigação de repor se meu cliente não pagou. Por isso ele é um passivo. Então, credito, duplicata descontada a pagar. Quanto? 2.000. Aqui é que está invertido esse valor, tá? Não é que está invertido. O exemplo que eu citei, eu fiz a conta errada. Eu devo para o banco 2.000. Aí a contrapartida do dinheiro que não entrou na minha conta. Certo? É como se eu tivesse feito assim. Deixa eu usar o exemplo certinho para vocês. Eu fui lá e negociei com o banco. Eu tinha 1.840 de uma duplicata, certo? E negociei com o banco, ele me pagou 1.680. Certo? Eu vou pagar 160 de juro. Ok? Então eu fui lá, o banco depositou na minha conta 1.680, eu creditei duplicados a pagar 1.840, certo? E debitei, vamos supor que é tudo dentro do próprio mês, ele vai cobrar isso, despesa financeira, que são juros, né? Juros de R$ 160. Fale, quem perguntou? Alguém queria falar alguma coisa? Senhor, caiu a hora que o senhor ia falar ali da duplicatas descontada. É o que mesmo aí? Entraria no... Passivo como um empréstimo. Tá. Ela é uma conta de passivo, justamente por isso que eu estava explicando, ó. Eu fui lá, tinha um título de 1.840 para receber em 60 dias. Mas eu precisava de dinheiro agora. Fui lá no banco e disse, quer trocar esse título aqui por dinheiro? O banco, troco. Te dou 1.680, o resto é juros. Aí que lançamento eu faço? Debito o banco 1.680, credito duplicados a pagar, porque eu vou ter que pagar o 1.840 e debito despesa financeira com juros. Certo? Esses juros aqui, ó. Sim. No nosso exemplo, eu citei que ele vai direto para a despesa. Mas aqui, né, como eu disse para vocês,
Se eu vou pagar isso, vou levar 60 dias para receber desse meu cliente, também vou ter 60 dias para diluir esses juros. Então, é uma partezinha do juro de um mês, outra no outro, né? Igual vocês aprenderam a fazer com o seguro, de ratear um pouquinho por mês, tem outras coisas que também a gente faz esse rateio. E aqui é um exemplo, mas não vou entrar nesse detalhe agora, tá? Então, duplicatas descontadas, pessoal, é como se fosse um empréstimo que a gente tem. Então, ele é um passivo, tá? Próximo, ICMS sobre venda de mercadoria. Eu acho que é despesa, professor. Despesa. Vai lá, redutor da receita, né? É o ICMS sobre a venda. É despesa. Venda de bens do ativo imobilizado. Ali deu uma É receita. receita. É receita. Receita. É a venda do bem. É a receita da venda do bem. E abaixo, custo da venda de bens do ativo imobilizado. É resultado, isso aí também, seria? É a despesa, né? Olha só, gente. Uhum. Sempre que eu vou vender um bem, eu tenho o bem lá no ativo, certo? Vamos supor que eu tenho um bem de 3.900 que está lá no meu ativo. Eu vendi ele por 5.400. Que lançamento eu faço? Vendi à vista. Debito o caixa e credito a receita da venda do bem imobilizado, 5.400. Ok? Essa é a minha receita. Mas quanto que isso custou para mim? O custo é o valor que estava lá no meu ativo. Então, eu vou creditar o ativo, vou debitar o custo de venda de bens do ativo imobilizado. Qual é o meu ganho da operação? 5.400 menos 3.900. Certo? Não é 5.400 o meu ganho. O 5.400 é só a receita de venda. O ganho é receita menos custo. É isso que a gente faz no DRE, apurar o resultado, que são receita menos custos menos despesa. Então, receitas menos custos igual o ganho. Mas tudo bem, o que a gente quer é o ativo. Então, vendas de bens do ativo imobilizado é receita. Custo da venda do bem é custo, lá no DRE. Juros recebidos. Receita financeira. Receita financeira. Tá? Então, o que está faltando? Nosso ativo circulante. Pegamos tudo? Pegamos. Agora a gente já sabe que tem isso aqui, né? Isso aqui, a gente já sabe, é ativo não circulante, né? Imobilizado. É isso que eu gostaria que vocês fossem fazendo, gente. Sim, ó. Que vocês fossem classificando nos grupos, para vocês ir se habituando, né? Na hora de ir montando as demonstrações contábeis. Não simplesmente, tudo que é ativo joga lá num bolo, tudo que é passivo no outro bolo. Não. Vamos separando. É pouquinho, é pequenininho. Se eu não botar, e daí vai dar certo, né, professor? E se eu não fizer, professor? Tá, vai chegar no mesmo resultado, mas eu gostaria que fizesse. Então, ativo circulante. Isso aqui, beleza. E ativo não circulante é o valor do imobilizado e a sua depreciação, que é 810. Certo? Como é credora, nós temos que fazer o efeito negativo aqui, né? Não esqueçam desse detalhe. Concorda comigo? Lembra da natureza credora e devedora, que nós falamos na outra aula? Então tá. Total do ativo. Ativo circulante, mas não circulante, certo?